Pessoal, a maior parte da minha audiência aqui no canal é de pessoas entre 28 e 34 anos, segundo, obviamente, o demográfico do YouTube. E aí eu acredito que muita gente que está dentro desse demográfico são pais ou mães. E é justamente para essa audiência que eu quero falar sobre Super Pets e ajudá-los a qualificar o papo sobre o filme com os seus pequeninos, seus filhos e filhas. Combinado então? Já tá avisado, né? Desde o começo, inclusive. Vamos lá. DC Super Pets acompanha Krypto, Supercão e Superman, amigos aí inseparáveis, compartilhando os mesmos superpoderes e lutando contra o crime em Metrópolis lado a lado. Quando o Superman e o resto da Liga da Justiça são sequestrados, Krypto precisa formar um time de cachorros para resgatar a Liga. E essa é a sinopse oficial de Super Pets, a aposta da DC Comics para as férias de 2022. O filme é dirigido por Jared Stern, ele que roteirizou Lego Batman e Lego Ninjago. Seus filhos vão adorar Super Pets. Sem mais nem menos, eles vão adorar o filme. O filme ele vai direto ao ponto, executa um humor simples e muito fácil e não perde tempo dando a rodeio nenhum na história. É visualmente muito preenchido e também trata de bichinhos fazendo coisas estapafúrdias, o que, por si só, já resolveria diversos objetivos aí do projeto. De quebra, traz figuras que vão, como é que eu posso dizer? Que vão ajudar na identificação de cara de quem já conhece Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash e por aí vai. A liberdade criativa ao lidar com animais sendo super-heróis é o ponto alto junto com as, digamos, piadas internas para com as animações e para com os filmes provenientes do mundo dos quadrinhos. Pena que o filme não consegue ir além dessa camada mais óbvia da brincadeira. Mesmo que, vez ou outra, ele tente, né? De novo, olha pra quem que eu tô fazendo esse vídeo, hein? Se você tá aqui e vai reclamar de "ai, pega, tá pedindo demais", você tá errado. Cara, eu vejo os filmes infantis de duas maneiras, né? De duas formas. Uma forma é só pra divertir a criançada e nisso o Super Pets tá completamente válido, sem discussão alguma, coloca a régua lá embaixo e é 100% assertivo nesse ponto específico. Outra forma é como o filme sendo um ponto de partida de conversa para que os pais e mães debatam algum tema mais, não digo nem complexo, algum tema mais mundano ali com seus filhos, com seus sobrinhos, ou quer que seja. Temas que passam pela realidade das crianças, quer queira, quer não, como essa questão aí de ter pets, né? E nesse caso específico, Super Pets perde boas oportunidades, eu diria. Em um dado momento, o filme busca falar sobre adoção, mas deixa tudo tão na superfície que se você não apertar bem direitinho o olho, não dá para ver esse assunto passando pela história. Outro tema que ele começa a elaborar é sobre o instinto dos animais, sobretudo dos cachorros. O Ace, um excelente personagem, inclusive, é o contraponto do Batman, né? Se o Batman se tornou órfão porque não conseguia salvar os seus pais, ele era inoperante naquela situação, o Ace se torna órfão justamente ao conseguir ajudar a filha dos seus donos, só que do seu jeitinho, um jeito que nós humanos não conseguimos entender facilmente quando não pensamos na natureza do animal. E aí, de novo, é preciso apertar o olho bem apertadinho para perceber o debate de como que o animal age de maneira limitada, por assim dizer, por conta do seu instinto e como isso algumas vezes pode ser percebido de uma maneira falha para quem está do lado de fora, né? De uma maneira até agressiva muitas vezes. E aqui eu convido os adultos que queiram discutir esse filme com as crianças a buscar os símbolos corretos para ter esse debate. Esse é deixado de lado pela família que, vamos dizer assim, que não estava pronta para ter um animal de estimação. E quando ele é deixado de lado, ele vive em um pet shop no qual não consegue ser adotado, pois aparentemente transparece ser um cachorro agressivo. E aí, nesse caso, os temas que podem vir a ser conversados são: será que o cachorro mais robusto, né, maiorzinho e tudo mais, é necessariamente um cachorro agressivo? Por que que um cachorro é agressivo? Será que o cachorro agressivo é assim? Ou porque ele escolheu ser assim? Porque é da natureza dele? Como que é isso? O que fazer com um cachorro que, entre aspas, sai do padrão esperado por uma família que aparentemente adotou um cachorro para ser o brinquedo de uma criança? Enfim,
Cachorro é brinquedo? É outra pergunta que pode ser feita e que pode ser debatida, né? Então aí surgem vários subtemas que Super Pets simplesmente não quis aprofundar e agora você pode fazer isso com as suas maravilhosas crias, com seus pequenos e suas pequenas. Tava pensando aqui, quando eu tava falando, é tão gritante como esse filme parece ter se adaptado rapidamente a esse tópico que, ao final, aparece uma placa sobre adoção, né? Adote e tudo mais, que dura, sei lá, dura 3 segundos em tela. E passa adiante, enfim, cara. Mas vamos lá, né? Outro ponto a ser discutido aqui é o roteiro e o design dos animais, eles repetem algo muito batido da década de 90 ali, 80 e 90, que a meu ver, de longe, né, eu diria, parece que já havia sido superado, pelo menos pelas animações. Acontece aqui o mais banal dos reforços de estereótipos. A gorda, por exemplo, é colocada como a porca que para de falar e para de agir, ou seja, para o ritmo da ação porque encontrou uma comida, por exemplo, né? É uma piada muito 2022, uma piada muito boba, muito básica, roteirista de primeira viagem, eu diria. O cachorro sombrio, no caso, e cheio de questões de fortitude forçada, né? Que veste uma carapuça e etc. O cachorro impenetrável é o macho preto. Em contrapartida, o cachorro perfeito, cujos poderes movem a história para sua grande resolução, é completamente branco, né? Ainda que esses assuntos estejam em um ambiente de pura inocência, é importante frisar isso, eu acho relevante comentar, porque eu acredito que é justamente na inocência onde os piores reforços de estereótipos acontecem e silenciosamente invadem a cabeça de quem está assistindo aquilo ali de maneira solta. E diga-se de passagem, a criança tem que assistir isso de maneira solta, né? O problema é que, quer queira, quer não, isso pode gerar uma herança semiótica ruim, que um dia, quem sabe, isso pode ser associado a outros símbolos fora de contexto. Então, é como se essa herança semiótica fosse ativada a partir de outras percepções da vida. E tudo isso vindo daqui de trás, meio que escondidinho na cabeça, a pessoa não sabe nem de onde veio. Mais uma vez falando, entenda esses meus pontos como um debate, tá? Podem e devem existir outras visões sobre isso. E não me vem com esse negócio de pega, tá problematizando filme infantil, não sei o que bobo. Sim, eu tô. Foi esse o papel que eu assumi desde o primeiro minuto desse vídeo. Tá escrito, tá desenhado. A animação de Super Pets, agora falando um pouco mais tecnicamente, valoriza mais os cachorros do que os humanos que aparecem em tela, porque é um acerto, é esse o objetivo do filme. E isso me gera uma pergunta, que se realmente a gente precisava das figuras humanas dominando tanto tempo de trama assim, uma vez que os bichos são realmente os elementos mais interessantes aqui. As formas exageradas dos humanos exprimem o estilo caricatura, e nesse caso, caricatura para com os heróis. Como por exemplo o Superman sendo apresentado ali como o cara que esqueceu de malhar a perna, em detrimento a uma Mulher Maravilha que malhou perna até demais, né? Malhou muita perna. Por sua vez, os animais têm formas mais detalhadas e são mais expressivos por conta disso. Portanto, ter figuras como Superman ou Batman, só citando exemplos aqui, dentro dessa história serve para sátira, mas peca bastante pelo apelo fácil a símbolos já conhecidos. É como se o filme, como se a história, o roteiro, não confiasse nos reais protagonistas dessa história. No fim, o que temos aqui é um filme eficiente para o público que almeja alcançar de pronto, né? O público principal. Se não vai além disso, é porque ele poderia ajudar um pouquinho mais na formação desse público. Estamos sempre em formação, mas esse público está mais ainda, está no momento, no período da vida mais importante ainda, né? Eu trago as discussões que eu trouxe para servir como um apêndice para mães e pais que, quem sabe, caso queiram, caso achem interessante e conveniente, debatam alguns deles e façam o que o filme não fez. Aprofundar, ir além, dar um passo a mais, né? Animações da Pixar e da Disney, algumas no caso, obviamente, se beneficiam demais desse aprofundamento sutil, e eu acredito, por que não, que Super Pets também poderia deixar de ser mais um filminho de animação para conseguir ir um tantinho além do que ele foi. Só um tantinho, vai. Tirando isso e a questão velada dos estereótipos, tá tudo perfeito. Vai agradar o público-alvo
com muita facilidade.